Galerinha da CCV Kids, aqui quem fala é a Tia Gi. Eu queria falar que estou com muita saudade de vocês e que em breve, em nome de Jesus, estaremos juntos. Hoje eu vim falar pra vocês sobre medo. E sabe também quem sentiu medo? Pedro. Lembram daquela história que estava Pedro e os discípulos no barco e que Jesus estava no mesmo barco dormindo? E lembram que teve uma tempestade muito forte? Então, no meio de toda essa tempestade, Pedro sentiu muito medo ao sentir um forte vento batendo nele. E no meio dessa tempestade, Pedro com medo, Pedro pediu para que Jesus o salvasse, para que Jesus o ajudasse no meio de toda aquela situação. Assim somos nós no nosso dia a dia. Sentimos medo quando estamos com dor, quando ficamos doentes ou quando vemos algum amiguinho ou alguma pessoa da nossa família passando por alguma coisa. E não tem problema em sentir medo, só que devemos sempre lembrar que Jesus está conosco e que Jesus está cuidando de tudo. Deus nos fez uma promessa e essa promessa está lá escrita em Hebreus 13:5, de que Ele nunca e jamais nos abandonará. Assim como está relatado em Mateus 14:30 que Pedro teve medo ao sentir um forte vento, assim somos nós. Sei que esse tempo tem sido muito difícil e que podemos ter ficado com medo. Sei que bate saudade da igreja, dos amiguinhos, da escola e até mesmo da nossa família. Mas devemos sempre lembrar que Deus está no comando de tudo, que Ele está cuidando de tudo e de todos. Ele está cuidando de todos que amamos, Ele está cuidando de tudo em nossa volta. Da mesma forma que Jesus acalmou Pedro no meio da tempestade, cessou o medo de Pedro, assim Jesus nos acalma e tira todo o medo da gente. Assim como Pedro confiou em Jesus no meio daquela tempestade, assim devemos nós confiarmos em Jesus e saber que Jesus irá nos acalmar, que Jesus irá tirar o nosso medo, que Jesus irá tranquilizar o nosso coração e que Jesus está cuidando de tudo e de todos à nossa volta. Lembra daquela promessa que eu citei que está escrita em Mateus 13:5? Lá diz o seguinte, que Jesus nunca, jamais nos abandonaria e que Jesus nunca nos deixaria. E toda vez que olharmos para nossa mão, podemos lembrar dessa promessa, que diz o seguinte: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E como Deus fez essa promessa individualmente para cada um, toda vez que olharmos a nossa mão, saberemos que Ele fez essas promessas e que ela é individual para cada um. Quando chegar neste dedinho, falaremos o nosso nome, para saber que isso Ele está falando diretamente conosco, que é algo individual, para mim, para você e para cada um de nós. Então, nós iremos repetir assim: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei, Giovana. No caso aqui, vocês falam o nome de vocês. Então, vamos lá. Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, toda vez que sentirmos medo ou estivermos em alguma situação que nos deixa triste, que venhamos sempre lembrar da promessa de que Deus nunca nos deixaria e jamais nos abandonaria. Que venhamos lembrar que, da mesma forma que Deus cuidou de Pedro no meio daquela tempestade, Deus cuida de nós. Que da mesma forma que Deus tirou todo o medo de Pedro, cessou o medo de Pedro, Deus cessa o nosso medo, Deus cuida da gente, cuida de todas as pessoas que estão à nossa volta. Porque assim como Pedro sentiu medo no barco, os discípulos também sentiram. E mesmo no meio de toda aquela tempestade, Pedro e os discípulos creram de que Jesus iria os tirar dali e de que Jesus iria os tranquilizar, de que Jesus iria tirar o medo deles. Assim também devemos crer de que Jesus sempre estará ao nosso lado, de que Jesus irá sempre tranquilizar o nosso coração e que Jesus está sempre cuidando de tudo. E sempre devemos lembrar da promessa que Deus nos fez, de que Ele nunca nos deixaria e Ele jamais nos abandonaria. É isso, obrigada pela aula de hoje e um beijo. Eu não acredito que tem gente que não crê em Deus! Não é possível! Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? Se ainda tem quem não crê em Deus. Se ainda tem quem não crê em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. É fácil! Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. Eu olho uma abelha fazendo mel, eu olho pra chuva
Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra falar do medo à segurança e amor em Deus. A gente sempre tem que confiar em Deus, porque tudo isso que tá acontecendo é passageiro, logo logo vai passar, tá? E sempre a gente pode sentir medo, não é que eu tô falando que a gente não pode sentir medo. A gente sempre tem que sentir medo, mas a gente também tem que lembrar de Deus, que Ele tá nos guardando. Não adianta você sentir medo e viver pro resto da vida sentindo medo. Não dá assim. Então, Deus tá no controle de tudo. Tudo isso que tá acontecendo é passageiro. Logo, logo vai passar. Logo, logo você vai poder ir em vários lugares. Até na igreja também. Se você puder, vai na igreja, porque lá é muito legal. E então, continuando o que nós estávamos falando, Jesus, ele sempre é o nosso amigo e nosso companheiro em todas as áreas, cada minuto que a gente precisar. Então, por favor, colabora comigo. Se você sentir medo, Jesus vai estar conosco e sempre vai nos guardar. Porque você não tem que sentir medo toda hora. Jesus é a pessoa que mais ama no mundo. Ele te ama igual você tem que amar a Ele. Porque Ele fez os céus, a terra e até você. Então, não importa se você é magro, baixo, alto, gordo, cabelo enrolado, cabelo liso, enfim. Deus te ama de qualquer jeito. Tchau!